Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 21 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: tráfico liga Santos à máfia italiana. Na Folha de São Paulo, operação da Polícia Federal prende ex-diretor da Petrobras. No Estadão, ex-diretor da Petrobras é preso em operação da Polícia Federal. No Santa Portal, Zona Noroeste, presos fazem carcereiro refém durante rebelião no 5º DP de Santos. Em site do Boc News, outono, estação de temperaturas mais amenas, começou nesta quinta-feira. No G1, Santos e região. Após 4 horas de rebelião, refém é liberado em Santos. E no portal da UOL, depois de ataques a 3 UPPs, Cabral vai solicitar envio de tropas federais. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a sucessão presidencial está esquentando. Depois de o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pré-candidato do PSB à presidência da República, ter dito que o Brasil não aguenta mais, não suporta mais 4 anos de Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula deu o troco, insinuando que Eduardo Campos é o novo Fernando Collor. O ex-presidente disse que o país não pode esquecer o que aconteceu em 1989, quando um político jovem, praticamente desconhecido, mas que se apresentava bem, venceu a eleição, referindo-se, evidentemente, a Fernando Collor. E depois Lula rematou, e foi o que todos nós vimos. Lula ainda acrescentou que apenas a presidente Dilma Rousseff é a única candidata que pode garantir a manutenção da estabilidade no país. Enquanto isso, o candidato do PSDB, pré-candidato, Aécio Neves, senador, continua trabalhando em silêncio, como um bom mineiro que é, buscando com isso ocupar o espaço como candidato de oposição. As pesquisas, no entanto, não lhe são muito favoráveis. A última, divulgada pela Ibope, revela que a presidente Dilma Rousseff ganharia com tranquilidade a eleição no primeiro turno. Dilma teria 43% das intenções de voto, Aécio Neves 15% e Eduardo Campos apenas 7%. No programa de hoje nós vamos falar sobre tudo isso, sobre as eleições gerais, sobre política, evidentemente, e vamos saber do nosso convidado, que também é o presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, se ele será candidato a governador do estado de São Paulo pelo PSB, como, por enquanto, tudo indica, ou se será vice do candidato do PSDB, o governador Geraldo Alckmin. Mas tudo isso vocês vão acompanhar o debate em torno de todas essas questões políticas fundamentais, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de tempo nublado e pode chover a qualquer hora. Aliás, a previsão para o fim de semana é de chuva tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura para hoje varia entre 22 e 30 graus em Santos. Mas por causa da chuva no fim de semana, cai um pouco e a temperatura varia entre 19 e 27 graus. As ondas não passam de 1 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfocecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o deputado federal Márcio França, do PSB. Voltamos já.
Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews. Gostoso de ler e bom de negócios. Participe do Cinemice, Bienal Transmídia da Experiência do Cinema, de 24 a 30 de março no Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta, Sesc Santos e nas ruas de Santos. Serão 7 dias com curtas-metragens, bicicletada, lab móvel, oficinas, sessão para crianças e deficientes visuais e muito bate-papo sobre a 7ª arte. Venha comemorar os 15 anos do Cineclube e os 10 anos de Cinemice. Mais informações no site unisanta.br/cineclube ou pelo telefone 3202-7100, ramal 257. É a sua vez de experimentar cinema. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de março, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista, articulista do semanário BocNews, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação, professor Marcos Vinícius Batista. Deputado, queria começar essa entrevista falando sobre a pesquisa que o Ibope divulga hoje. Jornais, o Estado de São Paulo também publica a última pesquisa com relação à sucessão presidencial e que aponta que a presidente Dilma Rousseff ganharia a eleição no primeiro turno. Ela teria 43% das intenções de voto, Aécio Neves do PSDB com 15% e Eduardo Campos do PSB com 7%. Como é que o senhor verifica, recebe o resultado dessa pesquisa? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Olha, Chico, até por coincidência, eu vinha vindo para cá nesse trânsito infernal aí que está entre São Vicente e Santos, né? E... Por conta do VLT? Não é o VLT, não. Ali quando é muito carro, né? E a gente, enfim, afunila ali na Praia Tararé, todo mundo acaba embolando ali no começo. E aí eu passei um recado para o Eduardo, porque amanhã e sábado tem um encontro em Salvador, da PSB com a rede, enfim. Semana passada foi o Rio, amanhã em Salvador. E eu disse a ele que eu não vou e disse a ele, e aí vou responder a sua pergunta, né? Quando começou a campanha em São Vicente passada, do Caio, eu me lembrei, né? Nós começamos com 43 e me chamava a atenção que quando batia o segundo turno da pesquisa, que é do Ibope de hoje, sim, aparecia com 47. Eu falei, mas engraçado, por que dá 43 e 47 no segundo turno? Porque, teoricamente, no segundo turno tinha que ter 70, 65, entendeu? E a gente estava travado ali naqueles 47 do segundo turno. Nós começamos a campanha assim e acabamos a campanha assim e perdemos a eleição. Sim. Quer dizer, a pesquisa, ela tem que ser analisada por quem já passou por isso. Se você tem um teto de 47, que é o teto do segundo turno dela, eu afirmo aqui para vocês, a Dilma perderá a eleição. Para alguém, né, que eu ainda não sei quem é, claro, vou torcer para que seja o Eduardo. Mas por que ela perderá? Porque o teto dela está nos 47. Ela ganharia no primeiro turno com esses números, não haveria segundo turno? Não, foi exatamente isso que aconteceu lá. Quer dizer, eu também ganharia no primeiro turno, né? Porque você só ganha no primeiro turno quando você, na simulação, passa dos 50 claro, na simulação do segundo. Porque senão, se ela tiver 47 no primeiro turno, é porque alguém vai ter 53, o restante vai ter 53, que é a diferença dos 47, né? É que, na verdade, se eu falar para você, Chico, vamos comprar um jornal aqui em Santos, ou vamos ler um jornal aqui em Santos, vamos ler o BocNews, ou vamos ler o Caixa Prego, ou vamos ler o Caixa d'Água. Você vai procurar ler aquele que você já conhece, já ouviu falar. Natural. Né? Quer dizer, quando as pessoas põem no disco o nome da presidente Dilma, que todo o Brasil conhece, e colocam o nome do Eduardo Campos, que pouca gente conhece, né?
e coloca o nome do Aécio, que algumas poucas pessoas conhecem, a pessoa tende a escolher a presidente Dilma. Mas, claro que a televisão fará, a propaganda fará, daqui até a eleição, as pessoas ficarem sabendo. Mas vai equilibrar essa situação. Nesse primeiro momento, e também na pesquisa de hoje também aponta, a importância que o brasileiro dá à eleição é praticamente zero. Né? Quer dizer, ele quer saber, é um ano atípico, teve carnaval tarde, vai ter Copa do Mundo. As vésperas da Copa. Né? Então, antes da Copa do Mundo... a gente fala, é claro, porque é nossa tarefa, mas a verdade é que a cabeça das pessoas está voltada a outros problemas. Né? Depois da Copa do Mundo, a chapa vai esquentar. E quem entende de política, como o presidente Lula entende, que é um craque, né? Embora esteja no banco de reserva, como está o Neymar, ele é um craque, ele sabe que a chapa vai esquentar e vai ter que rebolar. Claro que também... Foi por isso que ele insinuou... Aliás, o senhor respondeu ao presidente Lula, quando o presidente Lula fez a insinuação, comparando, evidentemente, não diretamente, mas é óbvio, o Eduardo Campos com o Fernando Collor, né? O senhor respondeu dizendo que o presidente Lula acusou o golpe. Acusou o golpe. E disse que a chapa vai esquentar. É porque o Lula sabe que o Eduardo não tem nada a ver com o Collor. O Collor era uma pessoa que veio da origem da direita, teve toda uma participação, é um moço de família muito rica, não tinha passado político, exceto ser governador. O Eduardo vem de uma família tradicionalmente de esquerda, ajudou o presidente Lula, foi ministro do presidente Lula, sim, tem relação com ele. Agora, ele está na dele, tem que defender a presidente, embora seja uma tarefa difícil, né? Eu até essa semana postei, olha, se está cansado, né, melhor trocar, igual aquele da propaganda do .com, né? Você está cansado, melhor trocar, porque a cada um minuto são 3, 4 coisas que dão errado. A economia está errada, as pessoas percebem na rua um faturamento menor, as pessoas estão sentindo uma inflação maior. Claro. Mesmo aquele perfil de gerente que ela tinha, com a história da Petrobras e outras tantas, percebe-se que ela tem uma dificuldade. A verdade é o seguinte, nós estamos fazendo um favor para a presidente Dilma em tirá-la da presidência, porque ela vai fazer, de verdade, ela está esgotada, ela não quer mais ser presidente. Ela está fazendo um esforço danado para continuar a estar lá. Ela é uma mulher idônea, séria, não é uma mulher séria, é uma mulher com muitos méritos, mas que, de fato, assim, foi importante para o Brasil, foi um marco, mas eu acho que está na hora de trocar. Tá certo. Deputado, essa campanha não é uma campanha um pouquinho diferente das demais, no seguinte sentido, quem está atrás, né, no caso o Eduardo e o Aécio, tem menos tempo para reverter o jogo por conta desse calendário que o senhor apontou, a Copa do Mundo no meio, em que, de certa maneira, a campanha eleitoral vai dar uma parada junto, né? E, ao mesmo tempo, não tem aquela situação em que é candidato, mas oficialmente é pré, está todo mundo fazendo campanha, mas ninguém efetivamente admite. Isso não atrapalha um pouco quem está atrás e favorece quem está no poder? Claro, essa história da Copa do Mundo, ela tira, né, ela turva o ambiente, como eu te disse, ninguém quer saber de política e muito menos de eleição, né? Outro dia, o governador Geraldo Alckmin me contou que estava no trânsito em São Paulo e aí parou no farol e ele viu os meninos vendendo aquelas coisas no farol e tal, e ele resolveu fazer um gesto, achou tal, e abaixou o vidro, o segurança fica atento e tal. Aí cumprimentou assim as pessoas, aí eu disse que a moça do lado lá, as moças do rapaz estavam vendendo as coisas lá, olha lá, tá, e todo mundo tá, olha lá e tal. Aí o cara falou, ô Brito Júnior, manda um abraço lá para aquela moça loira lá acharam que o Geraldo Alckmin era o Brito Júnior. Quer dizer, sinceramente, as pessoas não, ao contrário da gente, elas não vivem de política, elas não trabalham com política e elas sabem muito pouco do assunto da política. Mas aí não está o ponto, deputado, porque se as pessoas acompanham pouco a política, como é que um discurso de um candidato de oposição hoje, né, ocuparia espaço? Porque muitas vezes a tendência é deixar como está. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu diria para você que é impossível. Mas eu passei por isso. Eu sei exatamente o oposto, né? Eu vi acontecer isso, né, comigo, não comigo, mas quer dizer, com um grupo político. O adversário da gente, que era o moço que está lá na prefeitura hoje, não tinha o tempo, não tinha tempo de televisão. O que havia era uma vontade de mudar. E aí aquilo, rapaz, você pode tampar todos os buracos possíveis. Se sobrar uma frestinha de luz,
entendeu? Impressionante, entendeu? Quer dizer, não pode sobrar prestinha. E o senhor sente isso na população? Eu sinto. A população quer mudar? Não, do próprio Ibope de hoje. Fala que 65% querem mudança, né? Mudança. Quer dizer, então a mudança haverá, isso é certo. Agora, é que nesse instante você fica parecendo um louco, porque você fala, mas como? Ela tem 47, não sei o quê. Agora eu trouxe aqui para o Chico dar uma olhada, essa pesquisa de ontem aqui do Valor Econômico, né? Publicada. Instituto Análise. Que bate muito com as nossas pesquisas internas. E quando você põe o Eduardo com a Marina junto e testa em dupla, Dilma, Michel, Eduardo, Marina, Aécio, Aloysio, já dá hoje aqui em São Paulo mais ou menos 35, 25, 15. Quer dizer, 35 Dilma, 25 Eduardo, 15 Aécio. E na minha visão, esse será o resultado mais ou menos da eleição, no final das eleições. Mas isso se a Marina Silva for vice mesmo, né? Eu acho que ela será a vice. Né? Acho que ela será a vice. Aliás, nós estamos fazendo todos nós um grande esforço para isso, né? Pela importância que ela representa. Ela pensa diferente da gente. Né? Se ela não pensasse, ela não estaria em outro partido. Ela está num partido dentro do nosso partido. Sim. Mas ela é uma moça que ela ganhou uma notoriedade por representar um outro segmento. Quer dizer, ela mesma é um exemplo disso. Ela foi candidata, sinceramente, sem nenhuma engrenagem, uma campanha, não vou dizer que é pequena, é inexistente. Modestíssima, né? E teve 20% dos votos do país. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, ela teve 35%. Em Brasília, ela teve 35%. Quer dizer, aqui em São Paulo, ela teve 20 e tantos. Então, é um fenômeno do ponto de vista eleitoral, né? E acho que aquele momento em que nós conseguimos trazê-la para dentro do partido, para ela sair candidata, é o grande fato novo dessa eleição. O Eduardo é um jovem, né, muito bem avaliado no seu estado. A Dilma ganhou a eleição passada com 11 milhões de diferença de votos do Serra. Desses 11 milhões, 10 milhões e meio vieram do Nordeste. Então, desde o início eu deduzia que para ter um candidato competitivo, ele terá que ser do Nordeste. Na Folha de hoje, na Folha de São Paulo de hoje, no painel da Folha, fala exatamente isso, que o medo do PT, do grupo da Dilma, do PT, do pessoal, é a disputa com o Eduardo, que é o desconhecido. A disputa com o Aécio, eles vão para aquele que todo mundo já sabe. Eles são os candidatos dos pobres, contra os candidatos ricos e tal, fica aquela história e a eleição tende a se repetir. Foi contra o Serra, contra o Alckmin, enfim. Claro. Deputado, o senhor citou 2 vezes a experiência da última eleição em São Vicente, né, com a vitória do Billy. O que o senhor aprendeu com essa derrota do seu filho e está trazendo para essa eleição agora, num outro nível nacional ou em nível estadual? Especialmente que a junção de muitos partidos numa engenharia artificial não serve para o resultado final se você tiver a vontade da mudança. A gente tinha 99%, 95% do tempo de televisão e isso só não serviu, não foi suficiente, né? Nós tínhamos o melhor candidato, na minha avaliação, até hoje, acho que o tempo vai dizer, mas está dizendo claramente isso, porque eu dizia e repito, acho que o prefeito atual era um moço que tinha seus méritos, teve coragem, teve vários méritos, foi vereador comigo, enfim, quer dizer, não é uma pessoa que eu desconhecia, mas achava despreparado para exercer a função de prefeito, que em São Vicente, no caso, é uma prefeitura muito difícil para qualquer um, quer dizer, e para ele também, claro. Com poucos apoios, ele está sofrendo os mesmos problemas que o antigo prefeito sofreu. Acaba sendo refém de uma situação e, bem, o resultado está lá. Vamos ver depois se eu estou certo ou errado. Mas o que eu aprendi foi isso, quer dizer, que essa coisa de você montar artificialmente uma sensação de já ganhou e tal, pode não dar certo, e é o que eu acho que vai acontecer nacionalmente. E também acho que, assim, é correto você aprender, aliás, não sou eu que digo isso, mas todo mundo, né, que os artistas têm mais sensibilidade para isso. Os grandes aprendizados vêm da derrota, e não das vitórias. Porque as vitórias você pensa que está tudo certo e tal, né? As derrotas é que te ensinam. Eu acho que nesse instante o Brasil passa por esse mesmo parecido momento com o de lá, e eu acho que vai acontecer semelhante. Agora, é claro que isso não é uma coisa tão matemática, porque existiam situações também em outras cidades e que as pessoas conseguiram, mesmo assim, segurar. Mas eu acho que no Brasil está maduro para uma mudança. Porque o Brasil viveu ciclos, Chico. Você pegou um pouco mais de ciclos do que eu, né? Mas os ciclos da ditadura veio o MDB. Um período de 10, 15 anos de implantação da democracia, a Constituição, a liberdade, coisas importantes. O PMDB deu foco, nasceu do PMDB um novo partido e uma nova ideia de estabilidade financeira, responsabilidade fiscal,
enquadramento do sistema bancário, coisas importantes naquele tempo, que foi com o PSDB. O PSDB ficou 10, 15 anos e deu um novo ciclo. Um ciclo de inclusão, de pessoas que estavam fora do consumo entrarem para o consumo. O Brasil, que era uma pirâmide do ponto de vista de avaliação, hoje é um losango. O grande eleitor é da classe C, aquele rapaz, aquela moça que ganha entre 300 e 1.200 reais por pessoa da família. Esse hoje representa 54% da população brasileira, né? E esse é o grande eleitor, e tudo isso deve-se muito à entrada do PT, que fez um papel importante. Mas, nesse momento, o que eu sinto é que as pessoas, de maneira geral, inclusive essas da classe C, elas querem um país cujo serviço público seja... Elas querem mudar o país, mas não necessariamente mudar o condutor do país. Não querem mudar o condutor, é verdade. Mas a pergunta é a seguinte, você acha que a presidente Dilma estará apta com esse pacto político que ela fez, grudada, com aquele povo que ela está grudada, que é o mesmo povo que grudou lá em São Vicente, que vai grudar, que é um povo só. Isso muda de tamanho, mas é um povo só, né? Você acha que com esse pacto você vai conseguir fazer as mudanças necessárias? Não vai, não vai. Então, na minha visão, essas pessoas vão optar por uma novidade, por uma nova pessoa que vai surgir. Como convencer o eleitor da classe C, do novo, quando, a economia opera por crédito e consumo, basicamente, né? Sim. E, em segundo lugar, essa classe C se tornou visível justamente por conta do crédito e do consumo. Ou seja, passou a viajar de avião, encheu a casa de eletroeletrônicos e assim por diante. Como é que se convence o eleitor, qual a estratégia do PSB para convencer o eleitor que é novo? Você sabe que nós estamos assim, virando especialistas nesse negócio da classe C. Quando eu largar tudo, eu vou ser sociólogo depois. Eu acho o escritor, porque... Eu agora só estudo a classe C. As qualitativas que a gente faz em São Paulo são só de classe C, é tudo classe C. É um eleitor muito interessante, o perfil desse eleitor. Primeiro, ele é zero agradecimento a qualquer um. Ele acha, com razão, que ele não deve nada a ninguém. A ascensão dele foi pelo esforço pessoal dele. E muito menos pelo sacrifício dele, muito menos da política. Ele detesta político. De maneira geral, ele detesta político. Partido político, 3% são simpáticos, 97% detestam. Diferente da classe A e B, da D e da E, onde mais de 25% tem preferência partidária. O miolo não tem preferência partidária. Esse miolo da classe C, ele tem uma lógica que é o seguinte, ele é uma pessoa otimista, ele é um sujeito conservador, ele tem muito receio de perder o pouco que ele conquistou, mas ele está em busca de uma alternativa que melhore a vida dele, ele quer ascender. Ele é contra a Bolsa Família, esse eleitor da classe C, ele é contra a Bolsa Família, ele acha que ele é injustiçado porque ele trabalha, ele acha que há um esforço desnecessário e agora ele começa, para você ter uma ideia, 94% desse eleitor, ele acha que ele procura preço antes de comprar, contra 7% dos de cima, 7 contra 94%. Ou seja, para comprar 1 quilo de arroz, o sujeito, se precisar andar mais 6 quadras, ele anda 6 quadras para baixar 10 centavos, ele vai buscar. Esse é o perfil da classe C. E como mudar a opinião de um eleitor conservador? Não, presta atenção. Ele já mudará, ele já decretou a sentença. Aqui em São Paulo especialmente, nesse eleitor desses 50%, aqui em São Paulo é 58%, se você faz uma pesquisa específica aí, você vai se espantar. A presidente Dilma não tem 15% desses votos. 15% desse miolo dos 54%, que aqui em São Paulo é 58%. Agora, o problema é que as pessoas, você mostra para as pessoas... Ela não tem, mas também ninguém tem. Isso. Aí você fala, mas vem cá, e esse aqui, como alternativa? A pessoa fala, nunca vi, não sei quem é. Não sei quem é, entendeu? Então, o sujeito não vota em quem ele não conhece. Mas a eleição não tem sido decidida lá em cima? Norte, Nordeste? Tem, é verdade. Mas o problema é que o perfil da classe C de hoje, ainda, embora lá seja muito menor, lá hoje é da faixa de 42%. Quer dizer, aqui é 58%, lá é 42%, mas no Brasil inteiro forma um pacote que hoje é 54%. Então, a parte de cima, a classe A e B, que hoje é 21%, hoje divide metade é Eduardo, metade é Aécio, um pedacinho é PT. É isso, o resumo é isso. A parte de baixo, que é D e E, que é 25%, é 60% PT e o resto não sabe. É 60% Dilma e o resto não sabe. E esse miolo é 0%, ninguém sabe nada. É aí que está todo mundo. Esse miolo que decide a eleição. É esse miolo que decide a eleição. Deputado, peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de 2, 3, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de março, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal e presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. E neste bloco, deputado, eu queria falar um pouco a respeito da sucessão paulista, que me parece que vai ser muito mais interessante, acirrada, difícil, do que propriamente a sucessão presidencial. Nós vamos ter pelo menos 4 candidatos aí, pesos pesados. O governador Geraldo Alckmin, pelo PSDB, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pelo PT, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, pelo PSD, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, pelo PMDB, e quem sabe o deputado federal Márcio França, pelo PSB. Afinal de contas, deputado, como é que está essa situação do PSB? O senhor será candidato a governador ou o senhor vai ser vice do governador Geraldo Alckmin? Hoje eu seria candidato a governador. É a decisão do meu partido, eu tenho 30 anos militando aqui dentro e a decisão que eles tomarem é a que eu vou cumprir. Eu não queria, eu achava que não era o momento, em especial porque nós convivemos com o governador Geraldo Alckmin há algum tempo. Eu acho que para a estratégia nacional do Eduardo, porque o meu foco é a eleição do Eduardo, era melhor a coligação em São Paulo. O governador ofereceu um lugar na chapa majoritária dele. Eu acho que ele, todo mundo sabe, o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra, não são tão simpáticos ao Aécio assim, porque lá para trás o Aécio não fez campanha para eles como deveria fazer. E eu preferia dividir esse espaço do Aécio do que criar uma candidatura aqui que, claro, tem muito menos espaço do que a nacional, por uma só razão. Porque aqui já tem, como você disse, 2 outros nomes na terceira via. Sim. Então, quer dizer, aqui tem o PT e o PSDB, que são os 2 fortes, né? E tem, na espaço da terceira via, já tem o Scaff e tem o Kassab. O Scaff que era nosso, que foi montado no PMDB, e o Kassab que foi prefeito. Então, você somando o Scaff e o Kassab, eles têm hoje 23, 24. Portanto, o espaço que sobra, se você colocar que o Geraldo tem 40, o Padilha vai ter 25, 30, sim, não sobrou espaço aqui para outra via furar aqui, a não ser que alguma coisa aconteça. E claro, quando você entra no jogo, quando eu compro um bilhete na Loto, é um só, mas eu acho que vou ganhar. Então, se me deixar comprar um bilhete, eu acho que vou ganhar, entendeu? Então, se eu for candidato, eu vou inventar todas as maneiras possíveis para disputar a eleição. E acho... Em condições de igualdade com todos. Nas nossas pesquisas quantitativas, quando você põe qualquer nome apoiado pela Marina Eduardo em São Paulo, vai a 8%, 9%. Então, enfim, existe um espaço. Mas seria muito mais tranquilo e cômodo, e além disso, eu acho estrategicamente melhor, estar lá ocupando o espaço com o governador Geraldo, que, na minha visão, é um governador sério, idôneo, que, em especial, é um estado que tem uma complicação grande, porque é um orçamento de 2,5 vezes a Argentina,
E o governo está há muito tempo, então sofre também o desgaste desse muito tempo, né? Mas se você vai, as pessoas às vezes não sabem, quem lê jornal apenas, que está fora do estado de São Paulo, não é o caso de vocês, às vezes analisa por essas coisas da questão da violência, a questão do transporte e tal, mas São Paulo, na verdade, são 5 estados. A capital tem 8 milhões de eleitores, estou falando de eleitores, né? A grande São Paulo ali em volta tem 3 milhões e meio, Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, tal. São quase 12 milhões. Isso. Aí tem 1,5 milhão no ABC, tem 2 milhões Baixada e Litoral de ponta a ponta e tem 17 milhões no interior. E aqui é que está e reside a força do governador Geraldo. É de lá que ele vem com uma votação muito alta, acima de 50 pontos. E, na minha visão, é difícil imaginar uma eleição aqui em São Paulo sem que o Geraldo esteja no segundo turno. Claro. Não é? É difícil. Assim como será difícil imaginar uma eleição nacional sem a presidente no segundo turno. Não é? Então, eu acho mais estratégico isso. Vou continuar defendendo essa ideia, mas se a eleição fosse hoje, se tivesse que registrar a ata hoje, registraria com a candidatura a governador. E eu não me furtaria a disputar. Acho também que vou contribuir, porque em 5 nós temos estilos diferentes, né? O governador Geraldo tem um estilo, eu convivi com cada um deles, né? Eu conheço bem cada um deles. O ministro Padilha é um jovem, nunca administrou, nunca foi eleito a nada, mas é um moço que foi super empreendedor, é jovem, é novo, mas a novidade nem sempre dá certo. Vide São Vicente, vide Haddad em São Paulo. A avaliação do Haddad em São Paulo é sempre muito ruim. Mas ele ganhou a eleição. Né? Não, mas ganhou. Com novidade ganhou a eleição. Ganhou, mas novidade, eu digo, assim como o Padilha. eu sei, mas eu digo, quando você põe uma novidade e ela não dá certo, logo depois você fica com medo da segunda novidade, né? Quer dizer, na verdade, a novidade empreendida pelo PT em São Paulo, que foi o Haddad, por enquanto não deu certo. Ainda é cedo, porque é um ano e pouco, pode até reverter, mas hoje, se você avaliar a situação do Haddad, é ruim. Então, acho que o SCAF é, na verdade, o novo. Para quem não conhece, é o novo, né? Conviveu comigo, é um sujeito empreendedor, ele é rápido e tal, mas tem um perfil de alguém que é presidente da Federação das Indústrias, portanto, é o presidente de todos os industriais de São Paulo. Como tem menos industrial do que o restante do povo, é mais fácil você tirar esse voto, eu acho. Distante daquela faixa intermediária. O Kassab é alguém que já administrou uma cidade grande, né? Mas ao final do governo também não saiu bem avaliado. E, portanto, eu acho que eu estou aqui afinando os meus ponteiros. De repente, você encontra um espaço para poder fazer campanha. Deputado, o que mudou no PSB para esse afastamento em relação ao governo do Estado? E de que maneira o senhor está lidando com essa diferença de posição entre a sua posição de presidente pessoal, né? Claro. E a posição do partido? Veja, nós ainda não nos afastamos do governador, né? Quer dizer, a tese ainda... Se eu pesquisar hoje no estado de São Paulo, nós temos 1.200 delegados que vão votar no dia. O Alckmin ganhará largamente, não será por pouco, né? Mas existem pessoas desde pessoas que gostariam de ir com o PT, até pessoas que... Agora, se eu for candidato, naturalmente, eu acho que reunifico isso aí pelo tempo que estou aqui dentro e tal, as pessoas vão me respeitar. Mas, com relação ao governador, se nós tivéssemos a chance de chegar ao governo de São Paulo, é claro que não seria um governo como é o do próprio governador Geraldo, porque eles têm um estilo diferente no PSDB, que tem muitos méritos, como eu disse, mas no nosso é diferente, o jeito da gente fazer é diferente. Então eu acho assim que daria para você empreender novidades importantes e talvez criar esse mesmo eixo nacional da novidade. Quer dizer, quando você fala em novidade, você não, claro que não vai falar que o governador Geraldo é a novidade, ele já está no governo há algum tempo. Mas o problema é que na avaliação média dele, quando você testa as avaliações, ele na média ele se mantém regular e um regular para cima, entendeu? Não é um regular para baixo. Porque as pessoas reconhecem nele esse esforço. Ele é muito humilde como pessoa e ele é muito esforçado. Ele, pessoalmente, a imagem do governo é muito lastreada na imagem dele pessoal, de homem sério, etc. Então, eu acho que dá para fazer diferente. Não é fácil, porque
repare, quando você faz você está convicto de uma coisa, é de um jeito. Quando você não está convicto, é claro que é do outro. Agora, deputado, o PSB paulista, evidentemente, entende que o melhor seria caminhar junto com o governador Alckmin, o senhor como candidato a vice, abrindo, portanto, mais um palanque para o candidato Eduardo Campos em São Paulo. Sim. Essa é a tese. Agora, como convencer a ex-senadora Marina Silva? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Eu disse o seguinte, meu amigo, eu vivo há 20 anos com Luísa Erundina, né, no meu partido aqui. Luísa é minha colega, minha companheira, uma mulher seríssima, idônea, entendeu? Uma pessoa linda, com 80 anos. Ela vai todo dia, tal, ela sonha ainda com grandes mudanças e tal. Agora, a mulher tem um perfil de pessoa de contestação, né? Eu brinco que você vai com a Luísa no Tertúlia, ela quer comer peixe. Se você for no Vista ao Mar, ela quer comer carne, entendeu? Quer dizer, é da índole dela esse coisa da contestação. E portanto, eu disse, olha, eu estou graduado em Luísa Erundina, depois me pós-graduei com o Romário. Porque o Romário é outro cara difícil, né? É marrento, como o pessoal fala, ele é marrento. Tudo dele é na encrenca, tudo é amarrado, entendeu? Ele é difícil de conviver. Eu acho que a convivência na política é você também conviver com pessoas diferentes, né? Claro. Se você tiver a espinha dorsal semelhante, né, do comportamento ético e algumas outras coisas que são importantes, e ela me respeita e eu respeito a ela, eu acho que a Marina vai compreender também que essa é a minha ideia. Mas eu também tenho que estar sujeito a ser derrotado. Claro. Se a opinião nacional do partido for de que tem que ter candidato, o que eles achavam é que eu não fosse ser candidato. Eu falei, não, Márcio, na hora, pula fora. Vai disputar uma eleição de deputado, que é uma eleição mais ou menos calma, tranquilo, em relação à eleição de governador. E acontece que eu acho que o meu ciclo de parlamentar na Câmara Federal, estando lá com a presidente Dilma, eu me sinto meio não útil como eu poderia ser. Porque ela não ouve parlamentares, ela fez uma alteração recente num assunto que é a minha vida parlamentar, ligada ao mundo portuário, né, aqui de Santos. E ela alterou toda a lei de porto do Brasil, que estava em vigor há 20 anos, criou uma confusão. Eu avisei para ela 1000 vezes, para todo mundo, olha, vai dar confusão, não vai dar em nada. Vocês vão paralisar os portos do Brasil. Está aí. A lei está aprovada faz alguns meses, nós ficamos 3 dias, foi a votação mais difícil do Congresso em 20 anos. Nós criamos uma confusão, 3 dias de votação sem parar, né, para ela conseguir aprovar na marra, e teve que chamar a gente em casa, buscar gente, não sei o que lá e tal, porque ela ia perder. Ela fez, porque o Eike Batista falou para ela que era bom fazer, e aí não deu em nada, pelo contrário. Quem está no porto não investe porque está com medo, se sente inseguro. Quem está de fora não investe, e as coisas nitidamente deram uma travada na economia, e assim ela fez com várias áreas. Nas elétricas, fez assim nos aeroportos, fez assim. Ela não ouve as pessoas que são... Porque o Lula tinha esse mérito. O Lula, ele podia não ter o conhecimento, claro, mas ele também ouvia as pessoas que tinham. E aí ele ia ouvindo, tirava uma média. Ela não ouve, ela tem esse perfil, né? Que não sou eu que estou falando. O site mais famoso dela chama Dilma Bolada. Dá a impressão que é uma coisa assim, como aquelas brincadeiras que fazem nos programas de humor. Ela é sempre mal-humorada. Ela acorda com uma coisa assim, meio, sabe, a pessoa irritada. Difícil, e aí, né? Claro, as pessoas sabem que os ministros não falam com ela fala com um grupo muito pequeno de pessoas. E ontem, tá no Lula, hoje, o PT, o ex-presidente da Petrobras e o próprio Lula, reclamando Gabriel, que ela foi se manifestar publicamente sobre a história da Petrobras. Deu um tiro no pé. Desnecessariamente. Deu um tiro no pé, segundo o Lula. Então, é um perfil. Eu disse assim, para eu voltar a Brasília com a convivência com ela, quando eu convivi com o Lula lá, eu fui do conselho político do presidente Lula. Era totalmente diferente. O Lula é um sujeito agradável, ele pode até não aceitar o que eu falo, mas ele ouve o que eu falo. E aí, por muitas vezes, eu consegui influenciar a criação do Ministério dos Portos, que é um ministério do Brasil inteiro hoje, que mudou radicalmente a gestão dos portos, foi a partir de uma sugestão que nós demos ao presidente Lula, sem precisar passar por projeto de lei, por nada. Ele falou, boa ideia. Ele ainda falou, boa ideia, mas ele falou assim, a Fiesp me bate muito quando eu crio o ministério. Foi daí que eu fui conhecer o Paulo Scaff, porque eu fui pedir a ele apoio para essa ideia. E, aliás, ele deu esse apoio. Então, eu me sinto assim, é como se você para fazer uma coisa, tem que estar gostando, não é? Tem que estar com vontade e tal. Eu não me sinto mais com essa vontade hoje, se for para estar com ela na presidência. Então, eu resolvi influenciar bastante para que nós tivéssemos um outro presidente da República.
Deputado, a gente sabe que o sistema político brasileiro tem uma série de surtos esquizofrênicos, muitas vezes essas alianças esquisitas, artificiais, em função da tal da governabilidade, né? Sim, é verdade. Como é que vai ficar a campanha para o senhor deputado se tivermos o Eduardo Campos e a Marina, né, nível nacional, e aqui em São Paulo o PSB colado no Geraldo Alckmin, por exemplo, com o cargo de vice. Claro. Né? Como é que fica a estratégia, né? Como explicar isso dentro da campanha política? Mas eu gostaria que o senhor respondesse, deputado, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 21 de março, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Márcio França, do PSB, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista, que no bloco anterior, o deputado deixou uma questão interessante. Como conciliar, por exemplo, uma sua candidatura a vice-governador do governador Geraldo Alckmin com a candidatura nacional de Eduardo Campos e Marina Silva pelo PSB? A dúvida do Marcos é a tese da Marina, claro. E ele está coberto de razão. Do ponto de vista da lógica ideológica, sim, se você propõe o novo nacional, você tem que propor o novo em todos os cantos, entendeu? Qual é a minha tese? Nós não temos fôlego para poder fazer todas as disputas ao mesmo tempo. Quer dizer, em qualquer lógica de disputa, de guerra, de jogo, você vai por etapa. Então, a primeira etapa é a eleição nacional. Nós não vamos conseguir, o partido, se nós tivéssemos nos preparado para isso, o partido, quando a Marina entrou, faltavam 14 horas, 12 horas, na verdade, para o final do prazo. Então, eu não me preparei para ser candidato a governador. Se eu tivesse essa lógica 2 anos atrás, eu teria inventado uma saída, né? Mas no Brasil, nós somos 27 estados. O nosso partido tinha se preparado para lançar 8, 9 candidatos a governador com chance. Se tivermos que lançar 27, nós vamos ter que pegar a mesma engrenagem e dividir por 27. E depois a engrenagem nacional vai sofrer com isso. Como nós somos pequenos para essa empreitada. É claro que, tomara a Deus que dê tudo certo, né? Porque na cabeça da Marina e das pessoas, olha, isso aí pode vir aquela revoada. O que aconteceu em junho do ano passado, que ninguém entendia. De onde surgiu toda essa gente e tal? Quer dizer, de fato, se o Brasil perder a Copa e tal... Bem, mas eu não vou torcer para o Brasil perder a Copa. Então, enfim, é descartado, né? Quer dizer, eu vou tentar encontrar um jeito. E aí eu digo, olha, Marina, vamos fazer o seguinte, vamos separar esse problema em pedaços, né? Não vamos criar todos os problemas juntos. Então vamos disputar a eleição nacional e vamos buscar contra o primeiro adversário que nós temos na eleição nacional, evidentemente é o Aécio. Porque como só tem uma vaga para o segundo turno, a nossa briga é com o Aécio. Se eu tiver que tirar um voto em Minas, conta 2.
Porque, claro, que ele vai ter muito mais voto em Minas. Então, se eu conseguir tirar voto em Minas, conta 2. Então, mas não se decide, nesse aspecto, não se decide em São Paulo? Porque o próprio Aécio Neves disse que se ganhar a eleição em Minas e ganhar em São Paulo, ele ganha a eleição. E é verdade. E como é que fica a sua posição, então, deputado? São Paulo me parece não mais... Não há um risco do senhor sair... Só um pouquinho assim, ó. Minas, o Aécio vai ter uns 3,5, 4 milhões de diferença em relação ao Eduardo. Né? No Nordeste, que são 36 milhões de eleitores, o Eduardo vai ter uns 3,5, 4 milhões em relação ao Aécio. E eles vão se neutralizar. Equilíbrio. Né? O Rio de Janeiro, que era muito favorável ao Aécio, porque o Aécio frequenta muito o Rio, né? Embora seja de Minas, ele frequenta bastante o Rio, a Marina tem muito voto no Rio. Então, nós neutralizamos o Rio com a Marina. E aí você neutralizou todos esses jeitos. No resto do país, é pequeno, quase tudo é pequeno. E a gente vai mais ou menos empatando, porque nós somos maiores em algum lugar e o PSDB maior em outro lugar. Mas chega em São Paulo... Calma, no sul do país, é muito anti-PT e sempre perde. Só que o PSDB está muito machucado no Rio Grande do Sul, que é o maior dos estados, e nós vamos muito bem em Santa Catarina. E o Aécio deve ganhar no Paraná. Então nós vamos também neutralizar. E chegamos mais ou menos empatados com uma leve vantagem, na minha visão, aqui em São Paulo. Do Aécio, sempre do Aécio. Chegou em São Paulo, em tese tinha que dar Aécio com muita diferença. Porque o São Paulo está encostado em Minas e, além disso, o governador do PSDB. Mas aí, meu amigo, tem um problema grave. Paulista tem uma dificuldade com relação a essa história de mineiro. E não é de hoje. Quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, aqui em São Paulo ele foi o 3º colocado. Alguma coisa estranha, não sei o que é. Mas por isso mesmo a gente tinha que aproveitar essa coisa. E hoje, os números que nós temos colocam o Eduardo e o Aécio muito próximos em São Paulo, e quando põe a Marina, o Eduardo na frente do Aécio. Então, essa é a minha esperança, é em cima disso que nós estamos montando. Nessa relação entre a disputa nacional e a disputa do governo do Estado, supondo, por exemplo, que o PSB se mantenha junto com os tucanos. Sim. E o senhor saia, por exemplo, como vice-governador, uma coisa que já se cogitou no cenário político. Sim. Qual é a sua avaliação individual de risco, né, politicamente para o senhor, nessa relação entre ter que trabalhar para o nacional para um candidato e no Estado estar ligado ao partido do Aécio? Há riscos políticos para o senhor depois? Não, veja, eu vou ficar... Os petistas sempre me acharam muito tucano, né? E os tucanos sempre me acharam muito petista. Então, eu estou, de qualquer jeito, estou arrebentado. Não tem solução. Quer dizer, eu sempre fui o meu partido. Eu nunca tive outro partido, sempre fui filiado ao meu partido e sempre disse que, na dúvida, vou ficar com o meu partido. Agora, eu não tenho aquela coisa antagônica entre os dois, que um detesta o outro, um torce para o outro dar errado. Isso eu não tenho. Eu acho os dois partidos sensacionais. Eu acho que o PSDB tem nomes brilhantes e acho no PT nomes brilhantes e sensacionais. Quer dizer, então eu acho essa coisa, inclusive, fez muito mal ao Brasil. Porque eles, se tivessem escolhido os melhores deles, certamente era melhor do que o que eles fazem hoje. Porque muitos governam com o restante, porque não tem como governar com os dois, né? E aliás, não é uma tese minha. Se você olhar lá para trás, o Aécio já teve essa mesma tese lá atrás, quando lançou o Márcio, meu xará, a prefeito de Belo Horizonte, hoje é o prefeito de Belo Horizonte, assim. Exatamente. Então, eu acho assim que... E a própria aquela tese, o Dilma-zia, né? Exatamente. Da eleição, a Dilma Rousseff, candidata, e o governador Anastasia. Eu acho que o brasileiro, em especial o paulista, ele vota de maneira muito pragmática. Sim. Tanto é verdade que, por exemplo, numa eleição ele votou Kassab e na outra ele votou Haddad. Quer dizer, ele foi do DEM para o PT sem nenhum constrangimento, entendeu? Eu acho que esse mesmo eleitor... A raça prevaleceu. Ele vai calcular o seguinte: olha, se eu tiver a chance, evidentemente quem não gosta do PT, olha, e aqui em São Paulo tem um grupo grande que não gosta, ou que tem preferência. Se eu tiver que votar para derrotar o PT, quem é o candidato que tem mais chance de derrotar o PT? É isso que eu imagino que pode acontecer. E aí não importa se é Eduardo Campos, se é Francisco da Scala, é quem tiver na fita ali na hora, entendeu? É mais ou menos o episódio de lá, de São Vicente. A pessoa não ganhou, nós é que perdemos, né? Quer dizer, então, fosse você o candidato, fosse o outro candidato, teria ganho, porque naquele instante a válvula estava solta e a bexiga ia explodir. Quer dizer, então é isso. Nós temos que encontrar um jeito de ser, naquele instante, o receptor desse voto, né? Dessa vontade de mudança.
E, claro, depois você tem a tarefa de fazer um grande governo, enfim, aí outro momento. Que, por sua vez, vai gerar todas essas coisas de novo, porque você vai governar, se você não tiver um grupo grande de parlamentares, você não consegue governar, você é obrigado a compor, certamente, se for eleito, não consegue fazer uma maioria extensa, você vai ter que fazer composições, mas as grandes mudanças que o Brasil precisa, tributária, reforma política, que todo mundo é consenso, você só consegue com a presidência da República forte, política e forte. E essa é a característica do Eduardo. Né? Porque claro que nem todo mundo tem a chance de ir a Pernambuco, mas quem é de Pernambuco ou tem parente de Pernambuco, pergunte como é a sensação. Por exemplo, Chico, você tem muitos anos de vida pública em alguns cargos que exerceu por aí. Eu mesmo fui prefeito e acho que fui um prefeito bem avaliado. Eu não fiz mudanças que o Eduardo fez lá, que eu acho impressionantes. Por exemplo, remuneração variável para os servidores públicos, metas. Meritocracia. Meritocracia. Ele implantou regras que não são comuns, com salários variáveis de acordo com a produção. Enfrentou, claro, também suas dificuldades e tal, mas foram mudanças importantes. Então, na área da violência, por exemplo, né, que é uma área típica de problemas aqui das áreas urbanas, Recife sempre foi um lugar muito violento. E ele fez despencar a violência com coisas criativas. Era o estado mais violento do Brasil, inclusive. Então, essas atividades... Por exemplo, o Nordeste cresceu em média 2%, 3%, em Pernambuco cresceu 10%, 11%. E isso tem um pouco dessa coisa dele vibrante, né? Deputado, nós já estamos nos aproximando do final do programa. O senhor, eu já disse aqui, não será, portanto, candidato à reeleição a deputado federal. Abre-se espaço, portanto, para outras candidaturas à Câmara Federal no PSB. O PSB aqui na região tem candidatos a deputado federal? Tem vários candidatos. Mas, assim, para lembrar de cabeça, porque já foi parlamentar, é uma pessoa muito respeitada, o doutor Cassione, meu professor Cassione, né? Pode ser candidato. É sempre um nome lembrado, porque o Cassione, ele se elegeu já aqui pelo meu partido, em outras vezes. E como ele tem amizade com o Eduardo Campos, eu levei ao Eduardo, e o Eduardo pediu a ele que ajudasse na elaboração de um programa jurídico de campanha e também que eventualmente fosse candidato. Eu não sei se ele será, mas, enfim, ele é um nome sempre lembrado. Porque para estadual tem o seu filho, o Caio França. O Caio vai ser candidato a estadual. O ex-vereador Fábio Nunes. O Fabião é candidato a estadual. O Val, do Guarujá, é candidato a federal. O Doda, do Batão, é candidato a federal. Também. O Serginho, sim, de Praia Grande, deve ser candidato a federal. Claro que tudo isso, nessa hora o sujeito fica naquela dúvida se se não é, enfim, ainda tem algumas coisas de especulação, mas está montado para isso, né? E acho que a gente teria aí uma chance de poder fazer, porque no nosso partido, com a eventual candidatura do Eduardo, se em média, 7% dos votos da eleição majoritária caem na legenda do candidato a federal. Sim. Então, se o Eduardo tiver 25 pontos em São Paulo, por exemplo, nós teremos 600 mil votos na legenda, solto, o que fará com que mais gente se eleja, né? E isso vai ajudar a animar outras pessoas a serem candidatos, né? Sem dúvida nenhuma. Deputado, olha, nós teríamos muito mais a conversar, Marcos, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo, passa rápido, enfim. E eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado, deputado. Obrigado a vocês, um grande abraço. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela presença. Obrigado, Chico. O comentarista, o professor Marcos Vinícius Batista. Agradeço a ambos os nossos convidados, a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.